Sábado no tempo do Natal, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Muito obrigado por você estar aqui. Já te peço, clique em gostei, já se inscreva no canal, depois você deixa um comentário para me ajudar. Mais uma vez, estou gravando somente o áudio e na segunda-feira voltaremos a gravar também com a imagem. Queridos, tomemos o evangelho deste sábado, que está em João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia. Mas, se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com a água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos na sequência do Evangelho de ontem. Ontem nós vimos o interrogatório dos mestres da lei, dos fariseus, em cima de João Batista, sobre a identidade de João Batista, perguntando se ele era o Messias, e ele então diz que ele é apenas um instrumento. Ele foi aquele enviado por Deus para preparar os caminhos do Senhor. Ele era apenas uma voz que gritava no deserto. E então, versículo seguinte, versículo 29, nós acabamos de ouvir, versículo 29 a 34, nós temos agora este testemunho direcionado. O próprio João Batista que se reconhece instrumento, apontando para Jesus e diz: aqui está, eis o Cordeiro de Deus. Queridos, percebam o primeiro versículo 29 que diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, meus irmãos, Jesus, veja que João Batista reconheceu Jesus Cristo porque, em primeiro lugar, ele se reconhecia como instrumento na mão de Deus para a revelação de Jesus Cristo. Se ele fosse autossuficiente, ele não conheceria de forma alguma Jesus Cristo. Ele poderia ver Jesus como ele viu, de carne e osso, mas isso, o seu ego, se fosse inflamado, impediria de que João Batista reconhecesse Jesus Cristo. Então perceba que ele percebe Jesus se aproximar. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes Jesus se aproxima de cada um de nós? Jesus se aproxima por meio dessa palavra. Você que está ouvindo este evangelho, meu irmão, Jesus está te tocando neste momento. Ele está se aproximando de você. E agora cabe a mim e a você que estamos tendo contato com esta palavra, com este evangelho, que estamos vendo pelos olhos da fé, Jesus que se aproxima de cada um de nós, cabe a cada um de nós reconhecer que aqui está Jesus Cristo, que aqui está o nosso Salvador. E nesta proximidade, nesta intimidade com o Senhor, nós teremos também a capacidade de dizer, como João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus. E qual a sua função? Que tira o pecado do mundo. Queridos irmãos e irmãs, não sei quais são os seus vícios, não sei qual é o seu pecado, não sei se você já teve coragem de confessar o seu pecado, mas ali está Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Ele tira os pecados e o pecado do orgulho, da vaidade, da autossuficiência. Jesus Cristo está aqui para nos salvar. Nós precisamos fazer o quê? Como Jesus se aproxima de nós, nós também precisamos nos aproximar de Jesus no sacramento da confissão, na Santa Eucaristia, na adoração ao Santíssimo Sacramento, na proximidade com a sua palavra. Queridos, estamos logo no início do ano. Dá tempo de nós pegarmos um ritmo de leitura da palavra de Deus, de acompanhar os evangelhos de todos os dias da semana, ter uma intimidade com o Senhor na adoração santíssimo. Busque na sua paróquia o horário de adoração santíssimo e Jesus que se aproxima de você quer que você se aproxima dele. Gaste tempo lendo a palavra de Deus, procure ler a vida de um santo de sua devoção.
Meu irmão, gaste tempo para se aproximar de Jesus, que se aproxima de você. E nesta proximidade com o Senhor, Ele vai te conduzindo. Nesta proximidade com Jesus Cristo, Ele vai te orientando. Ele vai, então, colocando no seu coração o desejo de mudar de vida, o desejo de abandonar velhas manias, coisas que incomodam o seu esposo, coisas que incomodam a sua esposa. Talvez você não é uma mãe presente, um pai presente. Tudo isso o Senhor vai te envolvendo. Talvez você é um filho que guarda muito rancor dos seus pais ainda. Uma filha também que guarda muito rancor dos pais, da sua mãe. Então veja que nessa proximidade com o Senhor vai tirando o nosso pecado. E é claro que, tomando consciência desse pecado, eu preciso me aproximar então de Jesus Cristo, que se aproxima de mim no sacramento da confissão. Perceba que no versículo 31 nós temos um dado interessante. Também aqui está no versículo 31 e depois no versículo 33. João Batista diz: Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. No versículo 33 ele diz: Também eu não o conhecia. Ora, São João Batista é primo de Jesus. Como que ele está falando que ele não conhecia Jesus? Claro que ele conhecia Jesus, no sentido de saber que Jesus era filho de Maria, filho adotivo de São José. A questão do conhecimento, principalmente nos evangelhos, requer o entendimento de que conhecer é ter intimidade. Então veja, talvez você conhece alguém, você conhece o seu João que passa na rua, você conhece a dona Joaquina que passa na rua, mas você não tem intimidade com ela. Então você não conhece a dona Joaquina, porque você não tem proximidade com ela. Então veja, o que João Batista vai continuar dizendo no versículo 33. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com a água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Então, qual é o quesito para, de fato, conhecer Jesus, ter intimidade com Jesus? O Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, então, Jesus que se aproxima, eu que me aproximo de Jesus, eu preciso, para conhecer Jesus Cristo, ter intimidade, proximidade, ter um envolvimento íntimo com o Senhor, da presença do Espírito Santo. Então, vem aqui para nós o convite de todos os dias rezarmos a oração Espírito Santo, invocando essa sua presença, para que, ao ler a palavra, eu consiga pegar elementos da palavra para a minha vida. Talvez você até ouça essa palavra todo dia, mas talvez você não consiga aplicá-la na sua vida. Então, Espírito Santo, o que essa palavra quer me ensinar? O que este evangelho, o que este trecho, este versículo quer me mostrar? Espírito Santo, o que este acontecimento da minha vida, o que essa perca significou para mim? Divino Espírito Santo, o que essa alegria me mostra? Divino Espírito Santo, essa provação que eu estou passando, este momento de dor que eu estou passando, como que eu conheço Jesus Cristo aqui, nesta dor, nessa perca, nesse luto, nessa doença, nessa crise, nessa dificuldade financeira, nessa dificuldade dentro de casa? Divino Espírito Santo, quero reconhecer Jesus nas minhas alegrias, não achar que é conquista minha, mas é graça do Espírito Santo. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nesta proximidade com Jesus que se aproxima, eu me aproximo de Jesus, o Espírito Santo vai iluminando, eu vou reconhecendo e conhecendo Jesus Cristo todos os dias da minha vida. Talvez você não teve ainda experiência com Jesus na adoração ao Santíssimo. Divino Espírito Santo, me ajude a olhar para Jesus Cristo na Eucaristia e amá-lo. Divino Espírito Santo, me ajude a estar na missa e de fato rezar a missa, viver os ritos da missa. Quando for o ato penitencial, que eu peça perdão. Quando for o Glória, que eu preste atenção no texto do hino do Glória, que não é só balançar a mão, bater palma, sim, algumas regiões fazem isso, é cultural, mas prestar atenção naquela letra do Glória. Quando chegar a primeira leitura, o Salmo, que eu cante o Salmo junto com o salmista na hora da resposta, segunda leitura, o Evangelho. Quando eu me ajoelhar para a consagração, que de fato eu esteja ajoelhando com o meu coração também, e não só porque todo mundo ajoelhou. Queridos, está vendo? Como o Espírito Santo vai nos envolvendo e nós vamos ficando íntimos de Jesus? Portanto, peçamos o Espírito Santo sobre cada um de nós. Vem, Espírito Santo, derrama sua graça sobre os nossos corações, derrama sua graça sobre as nossas vidas, sobre o nosso dia. Divino Espírito Santo, que este dia seja marcado pela tua presença, que eu compreenda nas alegrias, nas tristezas, nas saudades, nas mudanças da minha vida, tua mão que me conduz, e que eu reconheça o rosto de Jesus Cristo em cada pessoa que eu olhar. Pode ser nas pessoas que eu gosto, como também nas pessoas que eu não gosto, mas que eu reconheça o rosto de Jesus Cristo em cada pessoa, em cada situação, principalmente nos sacramentos e na sua palavra. Amém! Queridos, muito obrigado por você estar aqui. Se inscreva no canal, clique em gostei.
Deus te abençoe. Amanhã é domingo, dia de missa, então nós não podemos faltar à Santa Missa nas nossas paróquias. Nós não podemos. Aqui em São Luís de Montes Belos, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, paróquia onde eu estou agora, amanhã, no domingo, às 10 horas da manhã, vai ser a minha missa, a missa de posse do meu início de ministério, de pastoral, aqui em São Luís, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Você que me ouve de outros lugares, as paróquias de onde eu estive, por favor, reze por mim. Você continua aí rezando por mim e eu rezando por cada um de vocês. Se já tem alguém de São Luís também me ouvindo, aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, é uma graça poder estar aqui com vocês, iniciarmos o nosso pastoreio. Atenção, paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em São Luís. Depois da posse, nós vamos, no domingo à noite, às 19 horas, iniciar o nosso cerco de Jericó. Escreva aqui nos comentários: Senhor, Espírito Santo, me ajude a reconhecer Jesus. Espírito Santo, me ajude a reconhecer Jesus. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.